Mas Deus vai falar com a gente agora. Abra sua Bíblia, se você puder, em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Onde Deus vai falar profundamente ao nosso coração. 2 Samuel, capítulo 23. Tenho certeza que Deus vai bradar o seu coração neste momento. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 23. Diz o seguinte, versículo 8. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão. Aqui na nova versão transformadora, o nome dele está como Jabezão. Na nova versão internacional, também é escrito como Jabezão. Na Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, traz o nome dele como Josebe. Então, mais conhecido como Josebe. Ele era o líder dos três. Aí a Bíblia fala aqui, isto é, dos três guerreiros mais valentes dos soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. Tem gente que fala que ele matou 800 soldados de uma vez, Aqui na nova versão transformadora diz que ele matou 800 homens com uma só lança em uma batalha. Em uma batalha, ele usou a sua lança e matou 800 inimigos, sozinho. Aí o versículo 9. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram que recolher os despojos. Aí o versículo 11. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, de Ará. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samar permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Deste modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Aleluia. Olha só que interessante. Aqui a gente vê três valentes. Três valentes de Davi. E o interessante é que Deus colocou no meu coração esta mensagem dizendo que Ele quer levantar valentes, guerreiros. Deus está preparando
valentes, um grande exército para estes últimos dias. Ele quer resgatar, Ele quer transformar, Ele quer treinar, vamos dizer desta forma, pessoas que estão interessadas em viver este chamado, viver debaixo dessa graça. Estamos vivendo dias de luta, dias de guerra. O inferno está lutando, está batalhando cada vez mais, com cada vez mais força, não é? Contra a família, contra os princípios de Deus, contra a palavra do Senhor. O mundo que jaz no maligno, que tem o diabo como príncipe, está cada vez mais se voltando contra os princípios da palavra de Deus. O casamento, a família, já não tem mais sentido. Casamento? Família? Besteira isso. E para a gente vencer este mal, vencer esta guerra, é necessário nos colocarmos na posição de valentes, corajosos, guerreiros, que não desistem diante do perigo, da dificuldade, da ameaça que o inimigo faz contra as nossas vidas. O diabo, ele está ao nosso derredor, correndo de um lado para o outro, procurando apenas uma brecha, uma oportunidade para nos atacar, para nos destruir, para acabar com a nossa vida, com a nossa família, com o casamento. Ele está interessado em nos derrubar, em nos destruir, pois este é o papel dele, esta é a missão dele, a missão de vida, vamos dizer desta forma, porque às vezes a gente fala, a minha missão de vida, o meu foco, o meu interesse, né? O meu propósito de vida é este aqui. Agora, o do diabo é matar, roubar e destruir, roubar, matar, destruir. Ele quer acabar com cada um de nós. E Deus chama pessoas interessadas em viver um chamado de valente, de guerreiro. De guerreiro. O interessante é que quando Israel estava escravizado no Egito, o Senhor fez algo interessante acontecer. Ele fez nascer mais meninos do que meninas. Assim, em pouco tempo, os hebreus cresceu em uma grande quantidade de homens e um enorme exército se formou. Hoje Deus está tirando das trevas, chamando das trevas todos interessados em viver uma nova vida, viver algo novo da parte dele. Ele está tirando, resgatando das trevas todos que estão interessados em ouvir e dar ouvidos à palavra que liberta. Já falamos aqui e pregamos a respeito disso aqui, João 8:32.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele nos chama para a liberdade e fazermos parte do exército dele, lutando contra o inimigo de nossas almas. Ele nos chama como valentes para uma guerra. Ele nos chama como valentes para uma grande batalha. É necessário dizermos sim para este chamado. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Diz o seguinte: o interessante é que esses valentes chamados por Deus devem estar armados. Armados. Antes da gente ir para 2 Coríntios capítulo 10, é necessário a gente entender isso. Os valentes, eles devem estar armados. Veja que Josebe lutou com a sua lança. E com a lança matou 800 homens numa batalha. Eleazar lutou com a sua espada. Na Almeida Revista e Corrigida diz que a mão dele ficou grudada na espada. Ele não conseguia soltar a espada. Na Nova Versão Transformadora nos dá uma perspectiva, nos dá uma visão, um retrato diferente de Eleazar, onde diz que ele lutou tanto, mas tanto, que ele não conseguia levantar as mãos, não conseguia levantar os braços. Se a mão dele ficou grudada na espada, se ele não conseguia erguer a espada, nos dá uma certeza. Ele lutou tanto. Ele investiu todas as suas forças nesta batalha, até que o último inimigo caísse por terra. O problema é que muitos de nós falamos: sim, quero fazer parte do exército de Deus. Digo sim a esta palavra, faço parte, quero fazer parte deste exército. Mas não nos armamos, não lutamos até o fim, desistimos no meio da batalha. Desistimos no meio da batalha. Preste atenção no versículo que eu vou ler com você agora. Se você puder aí, abra e leia comigo também. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Olha só que interessante o que a palavra de Deus vai nos dizer. No versículo 21. Pois quando um homem forte está bem armado, ou então na Almeida Revista Corrigida fala, quando um valente, né? Aqui eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, quando um homem forte está bem armado e guarda o seu palácio, seus bens estão seguros. Estão seguros. Veja que os três valentes, Josebe estava com a sua lança, Eleazar estava com a sua espada, Samar
armado, se posicionou no meio do terreno que pertencia a Israel e defendeu aquele terreno, por mais que todos tenham fugido, ele permaneceu lá, firme, no meio do terreno. Todos eles armados e posicionados, sem fugir, sem abandonar o seu posto, a sua posição. Agora, preste atenção, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Usamos as armas poderosas de Deus. Usamos as armas poderosas de Deus. Os valentes de Davi estavam armados, como nós falamos aqui. Hoje, em Cristo, como valentes de Deus, devemos também nos munir, devemos estar armados. Só que as nossas armas são diferentes. Não são espadas, não são lanças, não são flechas, não são armas de fogo, mas são armas poderosas de Deus. Usamos as armas poderosas de Deus. Então, em primeiro lugar, os valentes de Deus devem usar a arma correta. Armas poderosas de Deus. Aí ele continua dizendo no versículo 4 de 2 Coríntios capítulo 10. E não as armas do mundo. Olha só que interessante. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Não usamos a arma que o homem usa, que o homem está acostumado. Então preste atenção. Antes de você continuar nesta batalha, nesta guerra, você deve entender que a sua arma deve ser a arma poderosa de Deus e não a arma dos homens. Não lutamos com as armas de fogo, não lutamos com as armas da política, não lutamos com as armas das finanças, da economia. O dinheiro não pode ser a nossa arma. A influência social não pode ser a nossa arma. A política não pode ser a nossa arma. A nossa arma deve ser as armas poderosas de Deus. Até porque nós devemos entender também quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é o ser humano, não é o homem simples. O nosso inimigo é muito mais forte. Aqui nos 3 valentes de Davi, as três batalhas descritas aqui em 2 Samuel capítulo 23, todos eles estavam lutando contra inimigos físicos, homens, filisteus, defendendo as terras de Israel. Agora, nós em Cristo estamos lutando não contra homens. Paulo, lá em Efésios, quando escreve a carta aos Efésios, nos descreve quem é o nosso inimigo. Não é? E olha só que interessante. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4.
Lutamos com as armas poderosas de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele diz: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. O problema é que nós queremos ser fortes financeiramente, socialmente. Achamos que quanto mais amigos, quanto mais pessoas em nossa volta, mais fortes somos. Queremos ser fortes academicamente falando. Tudo isso é importante. Você deve ter deve ter amigos, deve ter pessoas em sua volta. Mas se em primeiro lugar você não busca força em Deus, não adianta ser formado, não adianta ter dinheiro, não adianta ter amigo, porque a nossa força deve estar em Deus. Devemos buscar força em Deus. Porque olha só, versículo 12. O nosso inimigo é este aqui. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Não estamos lutando contra pessoas, mas contra o próprio diabo, que trabalha sem descanso para nos derrotar, utilizando. Olha só que interessante. Contra governantes e autoridades do mundo invisível. Ele está influenciando sociedades, governos, empresas, como eu sempre ensino aqui. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ele faz de tudo para influenciar cada um de nós por meio de impérios, através da mídia, com ensinamentos que vão contra a palavra do Senhor. Por isso não podemos vacilar. E devemos nos munir das armas de Deus. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Agora veja que interessante. Lutamos contra Satanás, que está trabalhando sem descanso para atingir a nossa casa, a nossa família, por meio de impérios, empresas, a mídia. Ele usa tudo que estiver à sua disposição para nos atingir de alguma forma. Aí o versículo 4 de 2 Coríntios capítulo 10, ele continua. Após dizer que usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, ele vai dizer: com qual objetivo usamos estas armas? Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Olha só que interessante. Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Sabe por que ainda
você não venceu? Você ainda não está vivendo o sobrenatural de Deus? Porque você ainda está pensando com a razão, com o raciocínio humano. Você ainda não permitiu que o Espírito Santo te envolva, te preencha por completo, derrubando toda a fortaleza de seu raciocínio humano. Não, calma aí, isso não tem sentido. Como assim? Como assim eu devo fazer isso ou aquilo outro? Como assim Deus quer que eu faça isso daqui? Como assim Deus quer que eu lute desta forma? Como assim Deus quer que eu haja desta forma? Hoje é dia de derrubarmos todo pensamento humano, todo raciocínio humano que lhe impede de avançar nesta batalha. Seja valente e renuncie à sua razão. Viver pela fé não é viver com razão, não é usar razão, não. Foi muito discutido aqui ao longo da pandemia. Fé racional, não existe isso. Fé não é racional. Como é que você vai dizer pela razão que algo existe? Sim, a prova da existência disso que está sendo dito que existe. Não tem sentido, não tem razão, não tem como um negócio desse ser verdade. Eu dizer, pela fé. Porque Hebreus 11:1 nos mostra isso, né? Que a fé nos mostra a existência daquilo que não existe, daquilo que não é real. Como você vai dizer que devemos ter uma fé racional? Então calma aí, fé racional? Como é que eu vou dobrar os meus joelhos e falar com Deus que eu nem vejo? Como assim, fé racional? Fé racional me impediria de orar, porque quando eu dobro os joelhos, com os meus olhos físicos, com as minhas mãos físicas, eu não consigo ver, não consigo tocar neste Deus. Mas com a fé verdadeira, eu consigo ver, consigo sentir, e até sou abraçado, consigo sentir o abraço deste Deus Todo-Poderoso. Então é dia de você romper as barreiras do seu raciocínio humano. Para de querer entender, para de querer buscar a resposta ou um sentido racional para o que Deus está lhe pedindo. Apenas se arme neste momento com as armas poderosas de Deus, rompa as barreiras do raciocínio humano e entre nesta batalha, se posicione no meio desta batalha. Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Para acabar com os falsos argumentos. Destruímos as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. É tempo de obedecermos a Cristo. Sabe seu pensamento aí rebelde? Esse pensamento que quer te levar para longe da obediência, aprisione ele hoje. Submeta-se a Deus. Há duas formas de você. Há uma receita, há um caminho, há uma forma para você vencer o inimigo.
E a primeira coisa que você deve fazer para vencer o inimigo é se submeter a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz isso. Submetam-se, pois, a Deus. Não há como resistir ao diabo sem a obediência. Deus falando novamente disso aqui para nós. Como você quer vencer, seguir, sem a submissão ao Senhor? Como você quer vencer esta guerra, se você não se submete a Deus? É dia de destruirmos as nossas opiniões arrogantes. Por que opiniões arrogantes? Porque muitas das vezes achamos que o que nós pensamos, o que nós temos como conceito, princípio, é o correto. E muitas das vezes, se nós filtramos tudo isso com a palavra de Deus, percebemos que, na verdade, estamos distantes daquilo que realmente Deus quer. É por isso que eu vejo, é por isso que eu penso que Paulo nos orienta em Romanos 12, 3. Pela autoridade, pela graça que me foi dada, pela autoridade de apóstolo que me foi dada, dou-lhes um conselho: não vos considerem santos mais do que realmente vocês são. Aí a gente abre este mesmo versículo na Almeida Revista e Corrigida. Aí a gente vai ter uma tradução da seguinte forma. Abra aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, versículo 3. Ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É necessário, ele está dizendo aqui, é necessário. Vamos falar aqui claramente, nos colocarmos em nosso lugar. É necessário nos posicionarmos onde Deus quer que estejamos posicionados. Aí voltemos lá para Lucas, capítulo 11, versículo 21. É necessário estarmos armados, em primeiro lugar, como valentes de Deus. É necessário estarmos armados. O valente aqui, em Lucas capítulo 11, ele está armado. Olha aqui, quando um homem forte está bem armado, veja, é bem armado, com as armas poderosas de Deus. E você só pode se armar com as armas de Deus através da oração, da palavra. É por isso que ainda lá em Romanos 12, versículo 12, Paulo vai dizer: perseverai na oração, né? Alegrai-vos em vossa esperança. Nossa esperança é Cristo, a palavra, o nosso libertador, o nosso salvador. Perseverai, né? Sejam pacientes na hora da tribulação e perseverai na oração.
Romanos 15:4 diz que as Escrituras foram deixadas para nós para nos ensinar, para que tenhamos ânimo, para que tenhamos esperança. Paulo escreve a Timóteo dizendo que as Escrituras foram deixadas para nos ensinar, para nos tornar aptos para toda boa obra. É necessário nos armarmos e entendermos que a força devemos buscar em Deus, pois nós somos vasos frágeis. E o grande tesouro, a grande força, não vem de nós, vem do próprio Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7. Vem de Deus a nossa força. Aí veja só, é necessário nos armarmos. Porque o que adianta você orar de segunda a segunda, de domingo a domingo, na igreja, ter todo o seu momento de devocional, de busca, de meditação na palavra, de estudo, se você não guarda? Olha só, o homem valente, o homem, ele está armado em Lucas 11:21. E aí ele faz outra coisa, ele guarda a sua casa, ele guarda o seu palácio. O que adianta você pregar para todo mundo, prega na igreja, lidera departamento, eu não sei se a sua igreja é célula, você exerce liderança na igreja, é um missionário, mas a sua casa está desprotegida. Você luta na igreja, batalha lá, pela pregação do evangelho, glória a Deus, aleluia, continue. Mas eu pergunto, a sua casa está protegida? Está guardada? Ou se o diabo, o inimigo, chegar na sua casa, ele consegue entrar e causar o estrago? Como é que está o seu casamento? Como é que está? Você luta na igreja, você ora, você trabalha na igreja. Mas como é que está o seu casamento? Os seus filhos? Estão bem cuidados? Estão abandonados? Não adianta nada. Se você luta fora, se você vai à guerra e a sua casa, o seu palácio está desprotegido. Paulo escreve a Timóteo dizendo que o obreiro, ele deve primeiro cuidar de sua casa. Ele deve primeiro cuidar de sua casa. Porque não adianta nada ele batalhar fora se a sua casa está largada, desprotegida. Olha lá, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Que governe bem a sua própria casa, como o cabeça em sua casa, em sua família. Quando ele diz que governe bem, quando ele fala que governe bem a sua própria casa, ele está falando que
ministre em primeiro lugar sobre a sua casa. Que aplique em primeiro lugar a palavra em sua casa, em sua família. Que a palavra de Deus governe em primeiro lugar dentro de sua casa. O que adianta você ser uma boa líder do ciclo de oração, ser uma mulher de oração na igreja, está lá em todos os trabalhos de sua igreja, liderando, orando, trabalhando, e dentro de casa você é uma esposa ruim? Será que você honra a Deus como esposa? Como mãe? Será que você honra a Deus como marido? Como pai? Como é que está? Como é que você exerce seu papel de esposa, de marido, de mãe, de pai? Porque se você não guardar bem a sua casa, o inimigo entra. Aí você vai dizer: eu não sei o que aconteceu, eu trabalhava, eu fazia a obra de Deus e o diabo atacou minha casa, o diabo acabou com o meu casamento. Ele acabou com o seu casamento, ele acabou com a sua família, ele tem destruído a sua casa, a sua família, seu casamento, porque você está deixando a sua casa desprotegida. Eu acho interessante o valente, o Samar. Ele se coloca no meio do terreno. Era uma plantação de lentilhas, não tinha tanto valor assim. Mas ele disse: isso daqui pertence a Israel. Isso daqui foi Deus que nos deu, esta terra foi Deus que nos deu, e os filisteus não vão roubar, por mais que Israel tenha desistido desta terra, eu não vou desistir. E sozinho, com a força de Deus, né, derrotou os filisteus. Deus está dizendo: não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Se fortaleça hoje com a força de Deus, com as armas de Deus. Batalhe. Guarde a sua casa. E aí, olha só o final do versículo 21 de Lucas, capítulo 11. Olha lá, ele é valente, está bem armado, guarda o seu palácio, sua casa, e aí o versículo termina: seus bens estão seguros. Seus bens estão seguros. Sua casa, seus entes queridos, sua família está bem segura. Hoje, Deus lhe convida a se posicionar como valente. Vamos hoje trocar as nossas armaduras. Vamos nos munir, né? Vamos nos armar com as armas de Deus. E vamos colocar as armaduras do céu. Vamos abrir mente, vamos abrir mão de tudo aquilo que nos torna vagarosos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Vamos
em nome de Jesus, abrir mão de tudo aquilo que nos faz fracos, que nos faz frágeis diante do inimigo. Hebreus capítulo 12, aí agora o versículo 12. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Vamos hoje nos fortalecer em Deus e batalhar para que o inferno perca a força, porque nós estamos em uma grande guerra, em uma grande batalha, e o inimigo quer nos vencer. O inimigo quer acabar com o nosso casamento, com a nossa família, com o nosso ministério. Ele quer nos jogar por terra, mas quem vai cair por terra hoje será ele, em nome de Jesus. Então, abra mão de sua razão, abra mão da dúvida, abra mão do pecado, abra mão das influências do mundo. Busca força em Deus e não nas coisas deste mundo. Busca força no Senhor. Se alimente corretamente. Se alimente com a palavra de Deus, que lhe dará força. Se alimente com a palavra que te dará disposição. É necessário nos posicionarmos para vencermos essa batalha. Aleluia. Deus está falando que há pessoas nos acompanhando agora que já receberam de Deus as orientações, o campo de batalha, como batalhar, mas até agora não conquistaram terreno, porque estavam paralisadas por causa de seu raciocínio humano, porque queria seguir nesta batalha com a razão. E Jesus está dizendo para você hoje: o justo viverá pela fé e não pela razão. A razão não nos faz vencer, é a fé. É a fé. O justo viverá pela fé. O valente vence pela fé. Não é pela razão, é pela fé. Então fortaleça-se hoje. Fortaleça seus tornozelos, seus joelhos enfraquecidos. E posicione-se. Deus está me dizendo aqui que alguém falou esses dias: eu tenho que fazer isso. Quando eu conseguir isso daqui, eu vou começar a batalhar. E Jesus está dizendo: não, é para batalhar com o que você já tem em suas mãos. É para você guerrear com o que Deus já te deu.
É para você guerrear hoje. Lembre-se da palavra já ministrada aqui. Aproveite toda a oportunidade, pois os dias são maus. Os dias são maus. O diabo, ele não espera cair na conta dele um dinheiro para comprar alguma coisa, para então começar a batalhar. O diabo, ele não espera nascer um demônio novo para se fortalecer ainda mais e batalhar, não é? Se Deus está mandando você lutar, fazer, agir, é porque Deus já está te fortalecendo. Ele vai te fortalecer ao longo da batalha. Agora me diga uma coisa. Se Josebe tivesse esperado seus companheiros para lutar. Ah não, calma aí, eu não posso lutar porque eu só tenho uma lança aqui na mão. Como é que eu vou vencer 800 homens só com esta lança? Você acha que Josebe teria vencido se ele olhasse para a mão dele, que só tinha uma lança, e duvidasse? Não, ele se posicionou e disse: eu só tenho uma lança, então é com essa lança mesmo que eu vou vencer todos estes inimigos. Agora imagina, um homem só. A gente vê Sansão, por exemplo, que era cheio do Espírito Santo, e tinha uma força fora do normal, sobrenatural, não é? Mas Josebe era um homem comum. Ele não tinha a força de Sansão, mas com uma lança ele venceu 800 homens, porque ele foi pela fé. E Eleazar, se ele tivesse no meio da batalha sentado e falado: não, cansei, estou cansado, e emburrado lá no meio da batalha, ninguém veio me dar água, ninguém veio jogar uma água aqui sobre minha cabeça, eu estou lutando o dia todo, já estou tão cansado no meio dessa guerra, e ninguém nem me ligou para perguntar como é que eu estou. O meu pastor não veio aqui orar por mim. Não quero mais saber, vou desistir, não quero mais ir para a igreja, porque ninguém me ama, ninguém veio me ajudar na batalha. Estou aqui sozinho, com essa espada na mão, meu braço já está cansado. Ele teria vencido? Não teria. O rei Davi, meu mestre, meu senhor, não veio jogar uma aguinha sobre minha cabeça, não veio orar por mim. Não quero mais lutar, vou sentar aqui, não quero mais saber, que Israel se exploda, não quero mais saber de nada. Não, a palavra diz que Eleazar matou filisteus a tal ponto que a sua mão grudou na espada. A Nova Versão Transformadora diz que ele ficou tão cansado que ele não conseguia levantar o braço. E a palavra diz que o Senhor deu a Eleazar grande vitória naquele dia. E olha só, ele foi abandonado pelo exército. Olha só. Versículo 9 de 2 Samuel 23. Ele ficou, a palavra diz que ele estava com Davi. Todo o exército israelita fugiu.
Ele poderia ter dito: não quero mais saber. A igreja me abandonou. Israel me abandonou, a igreja me abandonou. Quem disse que estaria comigo não está aqui mais. Não quero mais saber, não vou orar mais, não vou evangelizar mais, não vou pregar mais, porque o povo me abandonou, o pastor não me visita já tem 10 anos. Ele não fez isso, ele permaneceu na posição, continuou lutando, até que não aguentou mais levantar a mão. E aí a palavra diz que o Senhor deu a ele grande vitória. Samá. Olha só que interessante. O exército fugiu também e Samá ficou sozinho lá. Ninguém foi lá ajudá-lo. Mas ele venceu, porque ele continuou firme, fazendo o que Deus mandou. Então Deus está dizendo a você hoje: para de adiar o que Deus mandou você fazer. Se Ele mandou você fazer agora, é porque você já tem as armas necessárias para esta guerra. Não precisa de mais nada, somente acreditar na força que Deus te dá para vencer esta batalha. E repito, Deus está dizendo para pessoas que falaram estes dias: eu preciso disso ou daquilo outro, para começar a fazer isso ou aquilo outro que Deus mandou. Deus está me dizendo aqui. Você estava lá sentado e disse: preciso disso. Aí eu vou começar a fazer. Só que você precisa, só o que você precisa é da presença. E a presença está aqui. Aleluia! O Espírito Santo está aqui, pertinho da gente. Aleluia, Ele está aqui pertinho da gente e está dizendo: filho, filha, você só precisa da minha força, eu te dou esta força, coloque-se na posição e batalhe, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos neste momento em Tua presença, ó Senhor. Entendemos a mensagem que a força devemos buscar em Ti, ó Pai. Entendemos, ó Senhor, que devemos lutar não armados com armas de homens, não com o nosso raciocínio, não com a nossa razão, com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento. Nós devemos lutar armados com as Tuas armas poderosas, ó Pai. Entendemos que devemos fazer cativo todo pensamento rebelde, tudo aquilo que vai contra a Tua palavra, ó Senhor. Então neste momento entregamos em Tuas mãos a nossa mente, ó Pai. Purifique a nossa mente, que todo pensamento rebelde que há em nós, que todo pensamento de revolta, que todo pensamento de desistência, de dúvida, ó Pai, caia por terra hoje em nome de Jesus. Fortaleça-nos, ó Pai amado, para que consigamos seguir em frente nesta batalha. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ao fim desta batalha, ser mais do que vencedores. Não queremos sobreviver apenas, queremos, ó Pai amado, viver esta promessa da Tua palavra, sermos mais do que vencedores. Em nosso casamento, ó Pai, não seremos bem-sucedidos, seremos mais do que bem-sucedidos, ó Pai. Em nossa família não seremos apenas bem-sucedidos, seremos mais do que bem-sucedidos, ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai,
Fortaleça-nos neste momento. Abrimos mão de nossos pensamentos racionais, abrimos mão de tudo aquilo que nos faz desistir, abrimos mão, ó Pai amado, de tudo aquilo que nos enfraquece e queremos hoje fortalecer-nos, ó Senhor, em Tua palavra, em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Pronto, não tem o que comentar. Você que vai ver essa mensagem depois, né? Você que